Olá, quarta-feira, 20 de janeiro de 2021. O Bom Dia Maranhão está começando agora e vamos a alguns dos destaques desta edição. Vacinas começam a ser distribuídas para todos os 217 municípios no interior do estado. E vacinação já teve início em várias cidades maranhenses. Central de Vacinação de São Luís começa a operar na capital. E prioridade de vacinação nesta primeira fase é para profissionais de saúde e idosos que vivem em abrigos. Especialistas comentam sobre a eficácia das vacinas contra o coronavírus que já estão aprovadas no Brasil. E governador Flávio Dino define novo secretário estadual de comunicação. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. Que todos nós, tenhamos aí um bom dia todo o estado do Maranhão. Obrigado aí pelo carinho da audiência, que você que nos acompanha desde as primeiras horas da manhã, às 6 horas da manhã com o Bandeira 2 e logo depois a partir das 7 horas, agora 7 horas e 1 minutinho. A gente segue até quase 8 horas da manhã, levando muita informação para você. Seguimos com informação com muita responsabilidade, claro, ainda destacando sobre esse planejamento de vacinação nacional, mas destacando, principalmente aqui com foco para o estado do Maranhão, as vacinas já começaram a ser distribuídas, cidades já começaram a vacinar, começando pelos profissionais de saúde, a gente reforça aqui, lembra, também aqueles idosos que se encontram em abrigo, a importância do governo federal em disponibilizar essas doses. São poucas ainda, poucas pessoas que serão vacinadas, é uma esperança que se renova, claro, todos nós aguardávamos esse dia que essa vacinação pudesse chegar, pudesse começar, mas a população brasileira toda, ou pelo menos a grande maioria, precisa ser vacinada para diminuir a força do vírus, desse novo coronavírus, que, como eu disse, a gente sabe, já tirou a vida de muitas pessoas e continua aí infectando muitas pessoas. Então é de suma importância que o governo federal disponibilize, consiga insumos para que o Butantan, Fiocruz, a gente vai falar muito sobre esse assunto ainda no decorrer aí dos dias, no decorrer dos meses, já que essa vacinação deve durar ainda os meses ainda, muitos meses desse ano de 2021, e é preciso que esse processo seja o mais célere possível para vacinar maior parte, maior parcela da população brasileira. Tem também o futebol, você vai acompanhar que o Sampaio ganhou e ainda tem chances de subir para a Série A do Brasileirão. Daqui a pouco o Silvan Alves volta para comentar sobre segurança conosco, os bastidores da política. O governador Flávio Dino anunciou aí o secretário de comunicação do estado. É um dos assuntos que eu vou debater aqui com o John Coutrin, nossos correspondentes que vão participar daqui a pouco conosco, trazendo as principais informações de todo o interior aí do Maranhão, também aqui da região metropolitana, destacando, claro, esse planejamento de vacinação para todo o estado. Jornal recheado de muita informação para você que nos acompanha. Vamos juntos, até às 8 horas da manhã, também, claro, com muita prestação de serviço, deixando você bem informado. 7 horas e 3 minutos e, claro, a gente começa com a notícia de que 160 municípios de todo o estado já receberam as doses correspondentes à primeira etapa para a vacinação contra o coronavírus. A previsão é que hoje todos os 217 municípios aqui do estado do Maranhão recebam as vacinas. Ao final do primeiro dia de distribuição, 160 municípios maranhenses em 15 regionais já haviam recebido as doses da Coronavac. Normalmente, o estado leva 3 semanas para distribuir doses de vacina. Com a urgência da situação, a previsão é de fazer todo o processo e chegar às 217 cidades em 36 horas. Em entrevista coletiva, o secretário estadual de Saúde, Carlos Lula, falou das dificuldades encontradas no primeiro dia. Uma delas foi o fator climático para levantar voos. Essa operação começou hoje ainda às 6 da manhã, às 7 horas mais ou menos. O helicóptero já decolava rumo às primeiras cidades. A gente termina o dia fazendo entrega em pelo menos 15 regionais de saúde das 19. 4 regionais ainda não foi possível fazer a entrega em razão do tempo, das condições meteorológicas. Teve muita chuva durante o dia e as aeronaves tiveram que parar. Então, a gente não conseguiu ainda iniciar a vacinação nas regionais de Presidente Dutra, São João dos Patos, Pedreiras e Codó. Indígenas que moram em aldeias,
Profissionais que estão diretamente envolvidos no combate à Covid-19 e idosos que vivem em asilos, segundo diretrizes do Ministério da Saúde, serão os primeiros a serem vacinados. Todo o esquema montado agora foi apenas para a distribuição de quantidade para vacinação da primeira dose. Daqui 2 semanas, toda a logística será feita novamente para a distribuição de doses para a segunda aplicação. Fez a guarda da segunda dose. Isso quer dizer que daqui a 3 semanas a gente vai fazer outro processo de distribuição para os municípios. Essa foi uma estratégia que a gente adotou, seguindo a recomendação do Ministério da Saúde. Apenas 3 estados na federação resolveram já fazer a entrega das 2 doses. Por quê? Porque a gente tem o receio de, eventualmente, o município fazer, em vez de aguardar a segunda dose, tentar imunizar o maior número de pessoas. E isso é um risco, porque a gente não tem certeza se daqui a 3 semanas a gente vai ter 6 milhões de doses novamente. Se isso não acontecer, a gente vai ter desperdiçado as doses que a gente aplicou. Enquanto não houver boa parte da população brasileira vacinada, pelo menos aí 5 milhões de maranhenses vacinados contra a Covid-19, a gente não vai ter como deixar de manter distanciamento, higiene das mãos e o uso de máscara. Isso a gente ainda vai provavelmente conviver até o final do ano. Então, as medidas de restrições elas permanecem mesmo com a vacinação iniciada. Pois é, foi o que a gente falou aqui na abertura do jornal, né? O secretário estadual de saúde aí, Carlos Lula, secretário de saúde aqui do estado do Maranhão, falou: quanto mais pessoas vacinarem, mais a gente vai podendo voltar a essa vida normal, de chegarmos próximos aí uns dos outros, poder cumprimentar, poder abraçar, enfim, viver essa normalidade, viver da forma que quisermos viver, né? Isso, então, o mais importante é que mais pessoas sejam vacinadas. A gente volta, reforça aqui. Prioridade, claro, a gente acha super importante, claro, que profissionais da saúde sejam vacinados, também aqueles idosos que são mais vulneráveis, que vivem em abrigos, profissionais da saúde, por uma questão bem clara, que são eles que cuidam da nossa saúde, não só daquelas pessoas que acabam sendo infectadas pela Covid-19, mas por outras enfermidades. Então, é fundamental. Essa questão das duas doses também é importante, porque não adianta a pessoa acabar imunizando mais pessoas, mas só com uma dose a pessoa voltar a ser infectada. Então, é como se diz no popular, enxugar pedra de gelo. Então, não dá. A pessoa tem que receber as 2 doses para ficar com a imunidade ainda mais garantida contra a Covid-19 e assim a gente vai poder imunizar a maior parcela da população. O que tem que acontecer é que mais doses sejam disponibilizadas no menor espaço de tempo possível para imunizar a maior parte da população brasileira. Se estima aí com questão de 70%, coisa de 70% aqui no Maranhão. A estimativa do próprio secretário é que são mais de 7 milhões de maranhenses, pelo menos 5 milhões de maranhenses sejam vacinados. Quer dizer, está faltando ainda muitas pessoas e é preciso então que o governo federal disponibilize essa vacinação para todos os estados brasileiros, não só para o Maranhão, mas para toda a população brasileira, que ainda assim é a forma mais eficaz de se combater a doença. Você vai ver ainda nesta edição do Bom Dia Maranhão. 7h08, a gente segue falando, claro, sobre a situação da pandemia e a distribuição das vacinas para os municípios. Teve início na manhã de ontem. Um grande esquema de transporte e segurança foram montados. 3 aviões, 3 helicópteros e além de 30 veículos fazem parte da operação. A distribuição está sendo feita pelo governo do estado para as regionais e de lá as doses da vacina seguem para os municípios. Ao todo, o Maranhão recebeu 164.240 doses da vacina Coronavac, que serão aplicadas em mais de 2.100 pontos de vacinação em todo o estado. Uma das responsáveis pela operação é a equipe do Centro Tático Aéreo. Os helicópteros estão fazendo a distribuição para as regionais, onde não tem pista de pouso, e também para os municípios mais afastados das regionais, como por exemplo Carutapera da regional de Zedoca, que o nosso avião já levou a carga toda para a regional de Zedoca, mas como Carutapera está no extremo leste, os municípios com fronteira com Pará, então a gente vai levar de helicóptero para os municípios próximos e limítrofes de Carutapera. Pois é, e a gente agradece, fundamentalmente agradecer aqui o espaço, a atenção que é disponibilizada pelos profissionais da saúde, pelos profissionais de segurança também, o comandante do CTA, os secretários aí, secretário de saúde, as pessoas que param para conversar com a imprensa, porque as pessoas que estão em casa, elas estão querendo saber informações e são fontes oficiais, receber informações aí oficiais do que está acontecendo. Todo mundo que está em casa quer saber, aqui no estado do Maranhão,
quando vai chegar a vacina, aonde vai chegar, quantas doses irão chegar. Então a gente faz esse papel fundamental e depende, claro, dos profissionais, das fontes oficiais, tanto principalmente agora nesse momento da Secretaria de Saúde e da Secretaria de Segurança que faz esse transporte. Como o comandante falou, o próprio secretário também falou, essa questão climática acabou atrapalhando um pouco. A gente espera que nesta quarta-feira essas doses possam chegar em todos os municípios maranhenses. 7h10 e começou a funcionar na tarde desta terça-feira a central de vacinação aqui da capital São Luís. Nesta primeira fase estão sendo imunizados idosos que vivem em abrigos e profissionais da saúde. O primeiro imunizado no Centro Municipal de Vacinação contra a Covid foi José Lima, de 60 anos. Ele trabalha na portaria do Socorrão há 21 anos. Me sentindo feliz por ter a direção ter me chamado para ser o primeiro do Socorrão a ser vacinado. A fila se formou no Multicenter Sebrae horas antes dos portões se abrirem. No espaço, uma equipe faz a triagem e é necessário comprovar, através de uma declaração, que o profissional atua em setores de tratamento contra a Covid nos hospitais. Neste primeiro momento, na capital maranhense, serão vacinados profissionais de saúde que atuam diretamente no combate à Covid-19, em urgência, emergência, UTIs e setores Covid nos hospitais. Sensação de que estou nascendo de novo. Porque o meu medo sempre foi de me contaminar, até porque eu sou do grupo de risco, eu tenho mais de 60 anos. Então eu teria uma vontade, tanto que eu cheguei aqui, no primeiro dia eu digo, vamos vacinar. Também serão vacinados idosos com mais de 60 anos em instituições de longa permanência. De manhã, nós já iniciaremos a vacinação dos idosos acima de 60 anos que estão em instituições de longa permanência. Então, logo chega as outras doses, nós vamos avançar nas fases do Plano Municipal de Vacinação em concordância com o Plano Nacional de Imunização. Nesta primeira etapa, 13 mil pessoas serão imunizadas. A estrutura vai ser ampliada assim que chegarem novas doses da vacina. Não é todo o público que a gente tem alvo inicial de profissionais de saúde, seriam aproximadamente 37 mil. Então, a proporção que as novas doses forem chegando, a gente vai buscando mais os públicos-alvos, isso vai depender da quantidade que a gente recebe. A capacidade hoje é de nós atendermos 200 vacinações por hora, podendo quase que dobrar, e tão logo tem a necessidade de ampliar o atendimento, é isso que nós vamos fazer, para que a população possa ser atendida de forma rápida, mas também de forma segura no que diz respeito ao recebimento das vacinas. Então você acompanhou o início da vacinação aqui na capital São Luís e além da capital maranhense. Os municípios da região metropolitana, como Raposa e Paços do Lumiar, já estão com os planos de vacinação prontos para serem colocados em prática. Plano Municipal de Vacinação contra o Covid encontra-se pronto para execução da campanha. Ainda não temos uma data definida e informada de recebimento das vacinas. Porém, gostaríamos de informar que iremos utilizar a quadra do SESC para a nossa campanha contra a Covid. A Prefeitura de Paços do Lumiar, através da Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com o Governo do Estado do Maranhão, já está apta para realizar a imunização dos nossos munícipes com a vacina do Covid. Já possuímos todos os insumos necessários, estamos somente aguardando a dispensação por parte do Estado das nossas doses de vacina. Todos os nossos profissionais já foram treinados e estão aptos para realizar conforme grupos prioritários disponíveis no Plano Municipal de Imunização da Covid. E ainda na Grande Ilha, o primeiro morador de São José de Ribamar a receber a vacina contra a Covid-19 nesta terça-feira foi o médico anestesista Roberto Mendes. Ele recebeu a dose da vacina do prefeito do município, o prefeito de São José de Ribamar, Dr. Julinho, que também é médico. Então está aí toda a região metropolitana, Grande São Luís, assim como a maior parte do estado já deu início aí à vacinação. 7h14 e o Hospital Universitário da UFMA recebeu na noite desta terça-feira 17 pacientes com Covid-19 transferidos de Manaus. A gente havia falado que essa transferência continuava ainda aqui para a capital maranhense e também para outras cidades. Situação ainda bem delicada na capital amazonense, mas o Ministério da Saúde já falou, né, que está controlado em relação às semanas anteriores. Quem tem mais informações a respeito deste assunto já participa aqui conosco. É o Eduardo Bueno. Muito bom dia, Bueno. Em relação a essa questão das transferências, continuam e, diga-se passagem, a capital maranhense, São Luís, é a cidade que mais recebeu pacientes aí transferidos de Manaus até agora. Muito bom dia, Bueno. Bom trabalho para você.
Exatamente, Eduardo. Um ótimo dia para você. Bom dia a todos que nos acompanham. A capital maranhense foi uma das que mais recebeu e agora as 40 vagas disponibilizadas, 100% dessas 40 vagas disponibilizadas pelo Hospital Universitário Presidente Dutra estão agora ocupadas. Esse avião saiu por volta de 10 horas da noite, avião da Força Aérea Brasileira lá da cidade de Manaus, e chegou aqui a São Luís já na madrugada desta quarta-feira. Nas primeiras horas desta quarta-feira, os pacientes foram levados para o HU UFMA. São 17 pacientes vindos de Manaus, a maioria daquele hospital que teve o maior problema, inclusive a maior emergência de Covid-19 na capital manauara, que é o Hospital 28 de Julho. Então, na quinta-feira começaram as transferências, na quinta para sexta-feira aqui na capital. Na sexta-feira chegou esse primeiro grupo com 12 pacientes, depois um novo grupo foi transferido aí com 11 pacientes no sábado, e agora chega esse último grupo com 17 pessoas internadas aí que vão ficar aqui no Hospital HU UFMA da Covid-19. Eles estão em uma ala separada, Eduardo, recebendo todo o atendimento. Do primeiro e do segundo grupo, aí no total 2 pacientes chegaram em uma condição de saúde mais instável, precisaram ser estabilizados, mas não foram transferidos para leitos de UTI. A informação que a gente tem de momento é essa, que ninguém precisou ir para unidades de terapia intensiva. Inclusive, Eduardo, no sábado, um paciente de 37 anos comemorou o aniversário aqui na capital. A equipe de atendimento lá do HU UFMA está realizando videochamada com os familiares para diminuir essa distância que agora separa eles por conta da Covid-19. Então, no total, os 40 leitos, as 40 vagas que foram disponibilizadas pelo HU UFMA agora estão 100% ocupadas, mas o Maranhão continua sendo meio que um entreposto, viu, Eduardo, para essas transferências, por conta das longas distâncias e as condições de saúde desses pacientes. Os aviões da FAB, em algumas situações, em algumas transferências, como foi o caso de Natal, no Rio Grande do Norte, esse avião precisou fazer uma parada aqui. Os profissionais da saúde ficam de prontidão para caso haja necessidade, então, desse paciente, se ele estiver muito instável, ele já ficar aqui e nem ser transferido daqui para outro estado. Agora, Eduardo, só falando ainda sobre a situação das vacinas, o governo do estado, por meio da Secretaria de Saúde, promete que hoje todos os municípios maranhenses vão receber as doses. São 164.240 doses. Então, hoje, todas as cidades, aquelas que ainda não receberam a vacina contra a Covid-19 e a Coronavac, vão receber as doses. Eu volto ao estúdio com você, Eduardo Ericeira. Obrigado, Bueno. Daqui a pouco você volta trazendo mais informações, ainda falando sobre esse assunto. Tá então o Bueno falando ao vivo, daqui a pouco ele volta com outras informações, garantindo, confirmando. Claro, tem a questão das condições climáticas que a gente já falou aqui, mas a expectativa é que todos os 217 municípios recebam. A grande maioria já recebeu, mais de 160, faltam poucos, a gente espera, torce para que tudo dê certo e que essas vacinas possam chegar nesses outros municípios. A gente acompanhava a informação do Bueno, a ocupação já, o Maranhão tendo esse papel fundamental, essa importância fundamental, solidariedade, a luta pela vida também recebendo pacientes de outros estados, assim também como outras cidades, é super importante. O mais importante agora é salvar vidas. 7 horas e 18 minutos, e quem também recebeu doses da vacina foi o município de Pinheiro. Pinheiro recebeu nesta terça-feira mais de 690 doses da vacina. De acordo com o prefeito Luciano Genésio, a expectativa era por uma quantidade maior. Veio um pouco abaixo da expectativa que nós tínhamos colocado, inclusive na coletiva, mas nos deixou seguro de uma coisa, que aqui é um primeiro momento, a esperança chega para dias melhores na nossa cidade de Pinheiro. Inclusive já entramos em contato com o governo do estado, também já com o Ministério da Saúde. Essa é a primeira fase, Logo, logo, em semanas, já estará vindo as novas vacinas para Pinheiro também, para imunizar e trabalhar, principalmente da melhor maneira possível, a questão do Covid-19 no nosso município. O município iniciou a vacinação na tarde de hoje e agora espera pelo envio de mais doses da vacina. Acredito eu que no segundo momento virá pelo menos 3, 4 vezes mais de quantidade do que chegou hoje, e nós já estaremos também muito mais preparados, descentralizado inclusive do SEMP, que vai ser no primeiro momento a centralização lá. E nós vamos colocar os profissionais da saúde para buscar essa primeira dose da vacina, que estejam na linha de frente do combate ao Covid, no caso no Hospital Antenor Abreu,
também no materno infantil, e colocar também as pessoas com comorbidades acima de 75 anos, que é o nosso primeiro momento aí que nós vamos buscar essa vacinação. Vacinação que teve início em Pinheiro e em outros municípios da região da Baixada Maranhense na tarde desta terça-feira. 7h20 em Imperatriz e Açailândia, outra importante regional aqui do estado. As primeiras doses da vacina contra a Covid-19 chegaram no final da manhã desta terça-feira. Eram 12h05 quando o avião do governo do Maranhão chegou no aeroporto de Imperatriz, transportando as primeiras doses da vacina contra a Covid-19 para a região tocantina. Os frascos do imunizante chegaram em caixas térmicas lacradas e refrigeradas. Chegou a vacina tão esperada no Brasil, no Maranhão, Imperatriz e região tocantina. E nós estamos fazendo a distribuição e vamos entrar agora aos municípios da região tocantina. Esse é um momento histórico para a cidade de Imperatriz e toda a região tocantina, quando chega o primeiro lote com as doses iniciais contra a Covid-19. Ao todo, serão 17 mil doses que vão beneficiar o município e também outras cidades aqui da região tocantina. Todas as caixas com as vacinas foram acondicionadas cuidadosamente nessa van especialmente preparada e levada sob forte esquema de segurança para a Unidade Regional de Saúde no centro de Imperatriz, onde foram selecionadas as quantidades de doses a serem destinadas entre os 24 municípios da região. Nós vamos iniciar vacinando os grupos prioritários, que são, em primeiro lugar, os trabalhadores de saúde, que estão na linha de frente. Nessa etapa inicial, a Regional de Açailândia também foi contemplada e recebeu cerca de 1.700 doses da vacina. Estávamos ansiosos para a chegada dessa vacina, para conseguirmos combater a Covid-19 e hoje mesmo estaremos dando início à distribuição aos 8 municípios que compõem a Regional de Açailândia. A gente vem percebendo, né, a felicidade e a alegria das pessoas, não só dos profissionais de saúde, mas de uma população da esperança, né, com o recebimento dessas vacinas. Por isso que é tão importante chegar logo. 7h22. A gente segue na região tocantina, você acompanha agora a reportagem. Seguimos na região tocantina com o Geisel Nascimento, que tem mais informações, inclusive deve destacar, né, Geisel, como é que está essa questão do planejamento da campanha de vacinação contra a Covid-19, que nos alimenta de esperança, não só os maranhenses, mas o povo brasileiro, com o início dessa vacinação, e que outros destaques você traz para a gente aí da região. Muito bom dia, Geisel. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos. Com certeza, momento de muita expectativa da chegada dessa vacina. É por isso que nesta quarta-feira, dia 20, a Secretaria Municipal de Saúde inicia o cronograma de vacinação dos trabalhadores da saúde contra a Covid-19. Os primeiros a serem imunizados são os servidores do Hospital Municipal de Campanha. A equipe de vacinação estará na unidade a partir das 8 horas da manhã. A secretária de Saúde, Mariana Jales, ressalta que todos serão vacinados, porém, gradativamente. Imperatriz tem em torno de 9 mil trabalhadores na saúde e ontem recebemos 3.260 doses para iniciar. A aplicação dessa primeira etapa será feita nas próprias instituições de saúde. Para facilitar a logística e evitar aglomerações, nesta quarta-feira serão vacinados servidores do Hospital Municipal de Campanha, UPA São José e UPA Estadual. Na quinta-feira, alas Covid do Socorrão, Socorrinho e Materno Infantil. Sexta-feira, SAMU e Macro-Regional. Esse cronograma segue durante toda a semana. Vale ressaltar que somente trabalhadores da linha de frente e idosos serão praticamente imunizados, principalmente idosos que moram em abrigos como Lar São Francisco, Vila João 23 e Casa do Idoso Renascer serão imunizados nesse primeiro momento. E conforme dados da plataforma estadual, Imperatriz registra 214 casos confirmados com exames laboratoriais. Apenas 6% dos casos estão em tratamento em UTI e grande maioria em tratamento domiciliar. Pacientes de 18 municípios ocupam leitos hospitalares aqui em Imperatriz. No Hospital de Campanha, 2 imperatrizenses ocupam leitos de UTI e demais são de municípios da região. Olha, Eduardo, adolescentes dos Centros Socioeducativos da Fundação da Criança e do Adolescente, a FUNAC, estão inscritos no Exame Nacional de Ensino Médio, o ENEM, e participam de cursos preparatórios. O curso conta com atividades enviadas pela Secretaria Estadual de Educação e uma equipe técnica da Fundação. Estão inscritos 29 adolescentes que participarão da prova do Enem, voltando para a pessoa privada de liberdade. A prova acontecerá nos dias 23 e 24 de fevereiro em todos os centros socioeducativos da FUNAC, localizados em São Luís,
Passo do Lumiar, Ribamar e aqui Imperatriz. Olha, a Polícia Militar fazendo rondas pelo bairro Imigrantes ao perceber 2 indivíduos meio suspeitos. No momento da abordagem, foi encontrado um simulacro de arma de fogo. Os 2 homens foram conduzidos para o plantão central da Polícia Civil. E 3 homens fizeram um assalto numa loja de informática aqui no centro de Imperatriz. Na fuga, um deles entrou em algumas casas e foi capturado por policiais de serviço com apoio de um PM à paisana. Outros 2 tomaram uma bis de assalto e conseguiram fugir do local, sendo capturados no início da noite e a moto recuperada. Na missão de recuperação da moto, a PM teve o apoio da viatura da CETRAN. Essas são as informações que são destaque de hoje, nessa quarta-feira, viu, Eduardo? A gente volta amanhã com mais notícias para Imperatriz, região Tocantina e também para todo o nosso estado. Portanto, tem então Gisele Nascimento atualizando sobre a informação, claro, desse planejamento de vacinação no município de Imperatriz e na região Tocantina e também trazendo as ocorrências policiais. Obrigado, Gisele. Grande abraço a todos aí na TV Difusora Sul e a toda a população imperatrizense e da região que nos acompanha todos os dias aqui no Bom Dia Maranhão. 7h25 e como o governador Flávio Dino disse, mesmo aprovadas pela Anvisa, ainda tem gente que questiona a eficácia das vacinas Coronavac e AstraZeneca. O governador ainda chegou a comentar também sobre a Sputnik, vacina russa que está sendo utilizada, por exemplo, no nosso vizinho país da Argentina. De acordo com o Instituto Butantan, a Coronavac, que já começou a ser aplicada no Brasil, reduz pela metade a chance de desenvolver a doença. Segundo especialistas ouvidos pela nossa equipe, a vacinação é totalmente segura. Acompanhe na reportagem de Ciro Mineiro. O assunto nas últimas semanas começou a ser tratado com brincadeira, principalmente nas redes sociais. Muita gente colocando em dúvida a segurança das 2 vacinas aprovadas pela Anvisa para uso emergencial contra a Covid-19. Em várias postagens, os usuários chegam a afirmar que um dos efeitos adversos ao tomar as vacinas seria virar jacaré. Tanto a Coronavac como a AstraZeneca são seguras, de acordo com esta infectologista, sendo contraindicadas somente para situações muito específicas. A do Butantan, que é a Coronavac, essa vacina, ela é feita com vírus inativado. Então, você pega uma parte do vírus e apresenta para o sistema imunológico do ser humano e aí ele vai fazer a resposta. Essa é a tecnologia mais antiga que a gente tem de vacina. Então, elas são extremamente seguras. É como, por exemplo, a vacina da gripe. Então, você não vacina contra a gripe, pega a gripe da vacina. Não, é impossível, porque o vírus está morto, está inativado. O Instituto Butantan anunciou que a eficácia global da Coronavac é de 50,38%. Isso quer dizer que, tendo como base esse índice, os pesquisadores concluíram que a vacina reduziu pela metade a chance de pegar Covid-19. De acordo com esse imunologista, em todo o mundo, são raras as vacinas que garantem 100% de eficácia. Isso foi colocado em dúvida, esse percentual de eficácia, mas na verdade a gente tem vacinas bem antigas e bem caracterizadas na população com uma eficiência até menor. Então, por exemplo, a influenza que a gente toma todo ano, tem essas campanhas extremamente importantes, a eficiência dela vai variar entre 30% e 80%. Mesmo com o início da vacinação no país, especialistas no assunto orientam as pessoas para que continuem seguindo todos os protocolos sanitários, como, por exemplo, o uso de máscaras. Isso porque a imunização da população em geral pode demorar meses ou, quem sabe, até 1 ano. Enquanto você não tiver uma proporção muito grande da população vacinada, você precisa continuar com as mesmas medidas. A máscara protege tanto da transmissão quanto das formas graves, evitar aglomeração, fazer o distanciamento social e a higiene das mãos. Pois é, seguir as recomendações, acreditar na ciência, são institutos seculares, é a forma que se tem de salvar vidas, é a vacinação. 7h29, a gente atualiza para vocês agora os números da Covid-19. Se falou aí na reportagem, o Ciro, tanto também os infectologistas, as pessoas que estudam, que estão falando que a vacina, de fato, é o meio mais eficaz para se evitar as mortes. É importante ainda seguir as recomendações, como a reportagem mostrou, os especialistas também falaram. 203.964 casos confirmados do coronavírus aqui no estado do Maranhão, isso desde o início da pandemia. O número de casos ativos, 6.318.
Número de óbitos, 4.618, pessoas continuam morrendo, pessoas continuam sendo infectadas, daí da importância da vacina chegar logo à população, ser disponibilizada à população. Número de pessoas recuperadas, 193.028. Número de novos casos nas últimas 24 horas, isso só nas últimas 24 horas, 85 na Ilha de São Luís, 58 no município de Imperatriz e 240 nas demais regiões. Isso dados aí da Secretaria Estadual de Saúde, a fonte oficial a ser seguida. 7 horas e 30 minutos, a gente segue com o Bom Dia Maranhão e na taxa de ocupação, falando agora sobre a questão da taxa de ocupação de leitos exclusivos de UTI para a Covid-19 na Grande Ilha está em 77,53%, segundo dados do boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde, a SES. Na noite desta segunda-feira, 18 do total de 89 leitos do setor a 69 ocupados e 20 livres. É importante também a gente repassar essa informação da ocupação de leitos para que a gente tenha ainda mais esse controle. E no próximo bloco tem a participação de Silvan Alves comentando sobre segurança. E mais, a previsão do tempo para as cidades aqui do estado do Maranhão, a capital São Luís e também cidades no interior do estado. Agora 7 horas e 30 minutos, a gente vai a um rápido intervalo com imagens ao vivo, acompanhando imagens ao vivo da segunda maior cidade do estado, Imperatriz. Esse é o cruzamento entre a Rua Pará e a Avenida Getúlio Vargas, região central da cidade. 7h31, Bom Dia Maranhão, volta já já. Bom Dia Maranhão de volta e agora a gente fala de segurança. Já aqui comigo, Silvan Alves. Muito bom dia, Silvan. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos. Silvan, a gente começa falando sobre uma operação que aconteceu no interior do estado, na cidade de Pinheiro, região da Baixada Maranhense, no combate aí para a prisão de suspeitos de um esquema aí de pedofilia, não é isso? Um crime de exploração sexual. Teve o caso de uma mãe que vinha explorando a criança, a menina já é de 10 anos, e isso já vinha acontecendo de acordo com levantamentos feitos pela polícia há cerca de 2 anos, que a mãe vinha explorando sexualmente a própria filha para obter vantagem financeira, que caracteriza o crime de prostituição infantil. A própria mãe, né, Silvan? Lamentável, A própria mãe, exatamente. Lamentável. Ela foi presa e quando a polícia se deparou com a situação, descobriu que na verdade era uma quadrilha. Eram várias pessoas e essas pessoas acabaram sendo presas. A investigação continua porque há a possibilidade, inclusive, de que outras crianças também tenham passado por essa mesma situação. O Conselho Tutelar já solicitou junto à Justiça de que haja um acompanhamento para essa criança, e também a questão da guarda, que passa a ser discutida agora a questão da guarda. E como eu já disse, a identificação de outras possíveis vítimas, outras pessoas, outras crianças também que possivelmente venham sendo exploradas aí por essa rede de prostituição infantil. É uma investigação de fato complexa mesmo. Muito complexa. Silvan, a gente veio aqui para a capital São Luís, onde mais um motorista de aplicativo, a gente já vem falando isso desde a semana passada, nos últimos dias é uma situação bastante delicada, vem cobrando inclusive aí ações não só por parte da polícia, mas por parte do próprio aplicativo para melhorar essa situação, amenizar essa questão dos assaltos, dessa vez mais uma vítima no bairro do Ipaz aqui. Exatamente, o motorista de aplicativo, ele escapou quando os assaltantes tentavam colocá-lo na mala. Essas imagens de câmera de segurança mostram essa rua ali, a rua que sai por trás da faculdade e dá acesso à cabeceira da ponte do Ipaz. Você vê que o trânsito está fluindo, está chovendo e tudo, mas mesmo assim os assaltantes lutam com o motorista, tentando agarrá-lo para colocá-lo na mala do carro e ele consegue, correndo o risco mesmo de ser atropelado, ele consegue escapar dos assaltantes. O outro motorista ficou assustado, tentou fugir também, quando percebeu que era um assalto, até ele pedir abrigo aí nessa casa, aí, nessa residência. O cara fica desesperado, sim, né? Sim. Uma situação realmente muito crítica. O número de assalto a motorista de aplicativo aumentou consideravelmente. Que é mais chato, né? O cara está trabalhando, né? O profissional está trabalhando. E esse carro foi levado, esse carro não foi localizado até ainda há pouco. Esse carro não tinha sido localizado. É um Celta vermelho, que foi o carro que foi roubado aí desse motorista. Silvan, a gente fala também mais um caso do interior do estado. A gente já vem chamando a atenção sobre essa questão. Espero que sejam tomadas ações para minimizar essa situação de assaltos a motorista de aplicativo, táxi, enfim, esses profissionais que trabalham aí no trânsito.
rodoviários também. É uma adolescente que foi assassinada no interior do estado, no município de Vargem Grande, uma adolescente de 17 anos, né, Silvana? Exatamente. Essa adolescente, ela foi encontrada por familiares na própria casa. A polícia suspeita do companheiro dela, ele está foragido, né? Parece que ela também tinha uma relação abusiva, né, com esse rapaz aí, e parece também, ao que tudo indica, foi um crime passional, né, um crime praticado por ciúmes. Ele está foragido, não foi localizado, ela ainda chegou a ser socorrida, essa adolescente, ainda chegaram a levá-la até o hospital, mas infelizmente ela não resistiu e acabou morrendo. Já são 6, Eduardo, nesses primeiros dias de 2021, já são 6 feminicídios já registrados em todo o estado, que é uma marca preocupante, não é? Sim. Porque se sabe que nós subimos essa marca de 2019 para 2020. Por conta da pandemia também complicou, comprometeu. A pandemia complicou bastante, mas é um dado preocupante, um número realmente que chama muita atenção, apesar de não se entender o porquê de toda essa violência, já que nós temos hoje uma das maiores redes protetoras, maior e melhor rede protetora, uma das melhores do país aqui no Maranhão. Sim, obrigado, Silvana. A pessoa que se sentir vítima tem que denunciar, e mulher não é propriedade de ninguém. A gente tem que respeitar e tratar com muito carinho. Isso sim, lamentável esse tipo de situação. Obrigado, Silvana. Okay. Boa quarta-feira para você. Boa quarta-feira, Eduardo. Bom dia. A gente segue com o Bom Dia Maranhão, agora 7 horas e 38 minutos. Nós vamos aos destaques da região dos Cocais, com Raquel Souza, que participa conosco aqui de segunda a sexta-feira, trazendo as informações. Deve destacar, claro, essa questão do planejamento da vacinação, assim como o Geisel na Imperatriz. Os municípios recebendo, a Regional de Caxias já recebeu também. Deve trazer também outras informações importantes para a gente. Muito bom dia, Raquel. Bom dia a todos aí na equipe. Olá, bom dia, Eduardo, bom dia a todo mundo. Isso mesmo, a gente traz como destaque hoje a chegada do primeiro lote de vacinas da Coronavac aqui em Caxias, ontem à tarde. Após a chegada do material, foi realizada uma solenidade no hospital de campanha com toda a equipe que compõe a Secretaria de Saúde e Vigilância Epidemiológica e com a presença de jornalistas, que serviu para divulgar o plano municipal de imunização e, ao mesmo tempo, aplicar as primeiras doses. Foram distribuídas aqui em Caxias 2.466 doses da vacina, que nesse primeiro momento terão como alvo profissionais de saúde em exercício e que estão na linha de frente do combate à Covid-19, seguindo, é claro, o plano estadual de vacinação. A enfermeira Carmene Trindade, enfermeira do Complexo Municipal, foi a primeira a ser vacinada. Logo depois foram vacinados um médico, um fisioterapeuta, um técnico de enfermagem, um agente comunitário de saúde e, por último, um auxiliar de serviços gerais. Os demais profissionais, Eduardo, de saúde, da linha de frente, serão vacinados na unidade de saúde em que eles trabalham. Vacinação essa que segue um calendário semanal e por ordem alfabética dos nomes dos profissionais. A segunda dose aqui no município está prevista para ser aplicada em até 28 dias, conforme determina o Ministério da Saúde. E nesse processo de chegada das vacinas, policiais militares aqui de Caxias, da região, realizaram a escolta das vacinas contra a Covid-19, garantindo aí a segurança durante o transporte, ainda também para as cidades de, além de Caxias, para as cidades de Aldeias Altas e São João do Soter. Em apoio à Secretaria de Estado da Saúde, a PM também vai reforçar a segurança dos locais de armazenamento das doses da vacina, além, é claro, de realizar o policiamento ostensivo durante toda a campanha de vacinação, para, é claro, manter a ordem pública e evitar aí qualquer tumulto nesses locais de vacinação, Eduardo. A gente fica feliz, né, em saber que, aos poucos, né, a esperança retorna novamente para a nossa população. A gente retorna com você. Obrigado, Raquel. Um grande abraço a todos aí na TV Sinal Verde. Muita saúde, vida longa para toda a nossa equipe, os caxienses, toda a região também. 7 horas e 41 minutos. E a gente falava sobre essa situação do tempo que, de repente, interferiu aí, acabou, na verdade, interferindo no transporte para alguns municípios. E agora a gente fala aqui no Bom Dia Maranhão sobre a previsão do tempo. Vamos com imagens ao vivo em Imperatriz. Começamos com imagens ao vivo em Imperatriz. Predomina tempo nublado e pancada espaça de chuva a qualquer momento, principalmente nos períodos da tarde e da noite. Você acompanha aqui imagens ao vivo neste momento do tempo em Imperatriz. Tempo ali que parcialmente nublado, pode ser que chova, né, segundo a previsão do tempo,
principalmente aí nos períodos da tarde e noite. A gente vê aí, verifica pelas imagens ao vivo, que o tempo amanhece nublado na segunda maior cidade do estado, inclusive essa bela imagem que todos os dias abrilhanta, né, o nosso começo de dia aqui no Bom Dia Maranhão. Mínima de 23, máxima de 30 graus para o município de Imperatriz. A gente segue falando sobre a previsão do tempo aí em cidades maranhenses. Agora vamos com imagens ao vivo aqui da capital São Luís, onde predomina para esta quarta-feira, pelo menos pela previsão do tempo, muitas nuvens e pancada esparsa de chuva a qualquer momento, principalmente nos períodos da tarde e também da noite. Você já acompanha imagens ao vivo desse momento na capital maranhense. Choveu aí durante boa parte da noite, madrugada também desta quarta-feira, tem chovido praticamente todos os dias. Não é uma chuva muito forte, mas é uma chuva contínua e tem chovido muito durante esta semana. Mínima de 25, máxima de 30 graus aqui para a capital São Luís, também belas imagens da capital maranhense. A gente segue falando sobre a previsão do tempo, agora com imagens ao vivo do município de Açailândia, onde predomina sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e a noite, pelo menos essa é a previsão para esta quarta-feira. Imagens ao vivo, tempo nublado, assim como em Imperatriz, tempo nublado também no município de Açailândia, também aqui como na capital São Luís, tempo amanhecendo nublado em boa parte do estado do Maranhão. Previsão para Açailândia de mínima de 24 e a máxima é de 32 graus. Bela imagem também do município de Açailândia, a gente começando o dia bem com essas imagens. 7 horas e 43 minutos e você acompanha aqui no próximo bloco. Drive-thru para testes sorológicos será disponibilizado mais uma vez em São Luís. E mais, escolhido novo secretário de comunicação do estado, os bastidores da política, já no próximo bloco. Agora 7 horas e 43 minutos, o Bom Dia Maranhão volta já. 7 horas e 46 minutos, o Bom Dia Maranhão está de volta e a partir de hoje o governo do estado vai disponibilizar novamente esse sistema de drive-thru, a testagem para a Covid-19 aqui na capital São Luís para idosos e gestantes. Eduardo Bueno está de volta conosco, que tem mais informações a respeito deste assunto. Bueno, com você. Pois é, Eduardo, a gente já está aqui no Parque do Rangedor e o serviço ainda não começou porque a previsão é de iniciar por volta de 8 horas da manhã, viu? É de 8 da manhã às 4 da tarde, então o serviço de testagem, o pessoal que pretende fazer o teste rápido da Covid-19 aqui no Maranhão. E, só para a gente ter uma ideia, no primeiro semestre do ano passado e também no segundo, quando esse drive-thru funcionou em 2 oportunidades aqui na capital, mais de 22.571 pessoas foram testadas, né, aqui na capital e 18.144 testaram negativo, então o restante testou positivo, viu? Na primeira edição o serviço foi oferecido aqui na região, mas não exatamente aqui no Parque do Rangedor. A primeira edição foi oferecida lá no Multicenter Sebrae e na época 14.418 pessoas realizaram teste rápido e em Imperatriz também houve esse serviço, né, em que 3.414 pessoas também foram testadas. Então, Eduardo, para quem pretende vir para cá, ser aí submetido ao teste rápido, o pessoal que já está aqui se organizando, já tem carro chegando, já está sabendo aí dessa informação. Alguns carros já estão fazendo fila aqui, né? Essa necessidade aí de quem precisar fazer esse exame, precisa chegar aqui com um documento oficial com foto. As mulheres grávidas também devem apresentar o cartão gestante ou algum exame que comprove, então, aí o estado delas, que é a gestação. Então, os técnicos em enfermagem, enfermeiros, já estão chegando por aqui, a movimentação está começando e a partir das 8 horas da manhã, então, começa a ser oferecido esse serviço de testagem aqui no Parque do Rangedor. Para quem não sabe, o Parque do Rangedor fica aqui na Avenida Luiz Eduardo Magalhães, no Altos do Calhau, aqui na região do Altos do Calhau, aqui em São Luís, bem ao lado do Multicenter Sebrae e também da Assembleia Legislativa do Maranhão. Tem 2 acessos, dá para você vir pela Avenida dos Holandeses e chegar aqui bem fácil, bem rapidamente pela Avenida dos Holandeses ou também pela Avenida Jerônimo de Albuquerque, fazendo aqui o contorno em frente aí à Ceasa, ali no bairro do Coafuma. Eu volto ao estúdio com você, Eduardo Ericeira.
Obrigado, Bueno. Bom dia para você, bom trabalho. O Bueno trazendo informações, então, daqui a pouquinho, a partir das 8 horas da manhã. Lembrando que só as pessoas que estão sentindo algum tipo de sintoma, esse teste sorológico é super importante, mas não precisa correria. A pessoa que estiver sentindo alguma indisposição, algum sintoma, pode se deslocar até o Parque do Rangedor. Lembrando que é para idosos e também gestantes. Paralela à questão da vacinação, o teste sorológico que foi fundamental também nesse planejamento feito pela Secretaria Estadual de Saúde para conter o avanço, controlar muito bem a pandemia do novo coronavírus aqui no estado do Maranhão. A gente segue com o Bom Dia Maranhão, falando agora de política. Já comigo, John Coutret. Muito bom dia, John. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos. John, a gente começa falando que o PDT, partido PDT, deve solicitar ao Supremo Tribunal Federal que a eleição na Câmara dos Deputados seja parcialmente remota, não é isso? Tem que ser, né? Tem que ser, Eduardo. Ainda em meio à pandemia, né, John? Em meio à pandemia. O que acontece? Na mesa diretora da Câmara Federal decidiu, né, os deputados decidiram em votação que a eleição para a presidência da Câmara, que acontece no dia 1º de fevereiro à noite, era dia 2, mudaram para o dia 1º de fevereiro, essa eleição da Câmara, será presencial, né? O que alguns deputados queriam? Que fosse remota, aquelas pessoas do grupo de risco, sabe, tem muitos deputados que são do grupo de risco, deputados do grupo de risco, que era melhor votar em forma remota, né, pela internet, de casa. Mas não, né? E isso acabou aí sendo decidido e o PDT acabou entrando com essa ação no STF que pede, né, que essa eleição ocorra de forma híbrida, ou seja, uma parte presencial, uma parte remota, aquelas pessoas que não puderem ir, né, os deputados que não puderem ir, voltem de casa. O que acontece? A gente que acompanha essas votações, né, John, só lhe interrompendo, são mais Claro. de 500 deputados Isso. dentro de um plenário, se for presencial, totalmente presencial, mais de 500 deputados, e a gente sabe que fica aquela aglomeração Exatamente. próxima ali onde eles declaram o voto, fica aquela aglomeração, eles ficam debatendo, dialogando, e em meio à pandemia ainda é uma situação delicada, né? Exatamente, porque tem os deputados, servidores, jornalistas, assessores. Pelas contas, vai dar mais ou menos, Eduardo, fizeram as contas, né? Claro, 3 mil pessoas no dia. Olha a quantidade de no gente, ambiente né? fechado, em que o ar não circula, olha o perigo que vai escorrer. Então, creio eu que o STF deve decidir a favor dessa ação do PDT para que essa votação ocorra de forma remota. Os deputados que puderem ir, tudo bem. Aqueles que não puderem ir, que são do grupo de risco, fiquem em casa. Vote de outro lugar. Então, isso todos usando máscara, mantendo distanciamento, álcool em gel, aquela coisa toda. Essa questão da votação presencial, de certa forma, favorece o Arthur Lira, o candidato a presidente do PP, Arthur Lira, favorece ele, né, segundo a avaliação lá dos bastidores de Brasília, né, quem acompanha, que faz a cobertura da Câmara. Então, os aliados de Arthur Lira desejam que seja só presencial. E o do Baleia Rossi, né, que é o concorrente, querem que seja de forma remota. O certo é que, falando em Baleia Rossi, estará aqui essa semana. Essa semana, né, John? Previsão de sexta-feira, né, John? Sexta-feira vai estar aqui com o governador Flávio Dino, com o prefeito Eduardo Braz, com a governadora Rosana Sarney, que é do partido dele, do MDB. Então, ele vai tentar ali reforçar. Pelas contas, hoje ele está na frente, né? Pelas contas hoje que se fazem, o Baleia está na frente, conseguiu um apoio importante, conseguiu apoio de solidariedade recentemente, e o Arthur Lira conseguiu o apoio do PTB. Então, mas a vantagem, por enquanto, é do Baleia Rossi, mas a eleição só no dia, votação secreta, né? A gente não sabe o que pode, né? Os desdobramentos em relação a isso. Você vai saber depois daí do resultado, não é isso, John? Isso. E a gente vai comentar certamente aqui, claro, já que isso interfere em todo o país, aí a votação da Câmara dos Deputados. John, a gente muda agora de assunto. Flávio Dino agora decidiu, a gente já havia falado aqui sobre essa questão do desmembramento, né, da Secretaria de Articulação Política com a Secretaria de Comunicação, e o governador Flávio Dino, que reassumiu essa semana o governo do Estado, né, o comando do governo estadual, definiu o nome do secretário de Comunicação, não é isso? É isso. Será o Ricardo Capelli, né? Essa informação foi dada por sites nacionais, de cobertura nacional, inclusive a revista Fórum, já divulgam o nome dele como certo, né? Apesar do governador Flávio Dino não ter tuitado ainda, né? Não ter divulgado nas redes sociais, mas já é dado como certo que o Ricardo Capelli assumirá a Secretaria de Comunicação depois de desmembrada da articulação política. Lembrando que a comunicação hoje faz parte da SECAP, Secretaria de Articulação Política, será desmembrada e já tem um nome, né, que deve ser... Talvez por isso não anunciou ainda, né? Como anunciar um secretário que não tem secretaria ainda, né? Então, acho que por isso o governador não oficializou ainda isso. Mas a grande mídia, a mídia nacional, já comenta sobre isso. Já comenta sobre isso. Então, o Capelli, quem é o Capelli? O Capelli hoje é secretário
de Relações Institucionais do governo Maranhão em Brasília, já ocupa esse cargo. Cargo de confiança, né? Cargo de confiança, com certeza. Ele já foi presidente da União Nacional dos Estudantes, ele é jornalista, já fez parte do Ministério, né, dos Esportes, do governo do Rio de Janeiro, e vem para cá agora para o Maranhão, para fazer essa articulação aí mais próxima, né? Aí, o núcleo duro do governador Flávio Dino, Márcio já está aqui, então ele tem essa missão, o Ricardo Capelli. Inclusive conviveu com 2 secretários que trabalhavam em Brasília, que é o Márcio Gerri e o Rubens Pereira Júnior, que é justamente secretário de articulação política, né, João? Então, eles estão bem afinados, né? Trazendo o PCdoB, o núcleo duro mesmo, bem próximo do governo, até porque o governador disse que vai conversar com os aliados políticos, né, vai realinhar o grupo dele. E é um ano difícil ainda, É um ano difícil ainda. Difícil, meia pandemia ainda, questão política, a próxima ano de eleição, é um ano bastante difícil ainda. Então são pessoas que têm um trato político, né, que têm um know-how político. E com certeza vai ajudar nessa questão política do governo do Estado. O governo do Flávio Dino saiu das eleições, né? Houve algumas questões com partidos aliados, e o governador agora tem essa missão junto com o próprio Márcio Gerri. O Márcio Gerri também tem essa função, apesar de assumir a Secretaria das Cidades, mas ele tem um papel político muito importante, assim como o Ricardo Capelli, o próprio Rubens Júnior. Para essas arestas aí, né? Para essas arestas aí, reunificar o grupo, né? O grupo do governador Flávio Dino. E isso deve ser feito, com certeza. Não haverá, informações que nós temos, não haverá retaliação, né, rompimento nenhum, mas é importante colocar, reajustar, realinhar, unificar o grupo. Não anunciou ainda a reforma administrativa, que vai até dia 30, né, que se fala em meio à questão de mudanças na Secretaria de Cultura, da Agência de Mobilidade Urbana MOB, da SEGS, possibilidade de volta do Duarte para o governo, tudo isso está sendo discutido, o deputado Duarte Júnior, nessa reforma, que agora não é momento porque tem a questão da vacinação. Sim, sim. O governo do Estado estava focado inicialmente nisso, mas passou esse período até o dia 30, o governador deve fazer esse anúncio. Prioridade nacional, pauta nacional, prioridade nacional essa questão da vacinação. Até porque a questão da vacinação é muito importante. Os governadores estão se articulando, inclusive, Eduardo, para comprar a vacina, né, por quem sabe, o próprio Ministério da Saúde já emitiu um comunicado de que a vacinação completa no país só em 2022. Então é importante os governadores se articularem para comprar a vacina. O que acontece agora? Já manter os contatos com as empresas, os governadores, só que o valor está muito alto. O valor está muito alto e ele comprar as doses, só querem vender de muitas doses. O mais importante seria o governo federal entrar nessa mas infelizmente questão, né, isso está acontecendo e os governadores deverão se articular para tentar pelo menos comprar. Tem a questão privada também, né, das empresas também entrarem nessa questão da aquisição dessas doses da vacina. Obrigado, John Coutrinho. O John estará de volta amanhã comentando mais política conosco. Obrigado, John. Até amanhã. Boa quarta-feira, John Coutrinho, que volta amanhã conosco falando sobre política, claro, aqui no Bom Dia Maranhão. A gente fala agora sobre futebol. O Sampaio voltou a vencer pelo Campeonato Brasileiro da Série B, depois de ter ganhado do Paraná em São Luís pelo placar de 2-1 na última sexta-feira. O tricolor maranhense venceu na noite de ontem, fora de casa. Jogando em Aracaju, o Sampaio venceu o Confiança pelo placar mínimo, mas que rendeu mais 3 importantes pontos na tabela para a Bolívia querida. Com a vitória por 1-0, o Sampaio chegou aos 51 pontos, está a 5 pontos do G4, faltando 2 rodadas, quer dizer, 6 pontos ainda em disputa. O Sampaio ainda alimenta as chances de subir para a Série A do Brasileirão. Não é fácil, mas ainda existe a possibilidade, depende inclusive de outros resultados. A próxima partida é nada mais nada menos do que contra o Cuiabá, que já está praticamente com acesso garantido, precisa apenas de um empate contra o Sampaio para garantir o acesso, vai jogar em casa inclusive contra o Sampaio. O jogo é na próxima sexta-feira, dia 22, depois de amanhã, às 9h30 da noite, só a vitória interessa ao Sampaio e claro, nós ainda permanecemos aí na torcida pelo nosso representante maranhense. A tarefa não é fácil, a situação é difícil, o Sampaio que passou 8 jogos sem vencer, 2 empates, 6 derrotas, se tivesse conseguido pelo menos 5 pontos, aí 5 empates ou pelo menos 2 vitórias nesses 8 jogos, estaria muito bem aí na briga pelo acesso. Enfim, acontece. Vamos continuar na torcida. O Bom Dia Maranhão fica por aqui. A todos uma ótima quarta-feira. Continue acompanhando a nossa programação. A gente segue falando, claro, sobre essa vacinação. Logo mais às 11 da manhã tem o Tudo de Bom. Logo depois tem o Hora D. Acompanhe também o nosso portal ma10.com.br. A todos, uma ótima quarta-feira. A gente encerra com imagens ao vivo da Avenida Litorânea, essa bonita imagem, bela imagem desse importante cartão postal aqui da capital, São Luís. Uma ótima quarta-feira a todos. A gente se vê amanhã, 7 da manhã. Até lá.